Você não perdeu alguém, perdeu uma ilusão. O início do desmonte. Olá, minha amiga estoica. Existe um tipo de dor que não nasce da ausência concreta de alguém, mas do colapso silencioso de uma construção interna. É uma dor menos visível, menos dramatizada, mas profundamente desorganizadora. Ela surge quando, finalmente, a mente é obrigada a abandonar uma narrativa que sustentou por muito tempo. Não se trata apenas de perder uma pessoa, mas de perder a imagem que você elaborou sobre ela. A promessa implícita que nunca foi formalizada. A história que parecia lógica enquanto você acreditava nela. O sofrimento, nesse caso, não vem do fato em si, mas da resistência em aceitar o que o fato revela. O estoicismo clássico é rigoroso ao tratar desse ponto. Não sofremos pelos eventos, mas pelos juízos que formulamos a respeito deles. Essa afirmação, muitas vezes repetida de forma superficial, ganha um peso real quando aplicada às relações humanas. Porque poucas coisas são tão intensamente julgadas quanto os vínculos afetivos. Projetamos intenções, estabilidade, profundidade e permanência, onde muitas vezes havia apenas conveniência, ambiguidade ou incapacidade emocional. A perda, então, não é apenas do outro, mas da estrutura mental que você construiu para dar sentido à relação. Quando dizemos eu perdi alguém, frequentemente estamos dizendo algo diferente. Eu perdi a versão da realidade que me permitia continuar. Essa distinção é desconfortável porque desloca o foco da vítima abandonada para a agente que interpretou, acreditou e sustentou uma expectativa. Não se trata de culpa moral, mas de responsabilidade cognitiva. Você não criou o comportamento do outro, mas criou uma leitura sobre ele. E toda leitura, quando não revisada pela razão, corre o risco de se transformar em ilusão. Sêneca advertia que a mente humana tem uma tendência perigosa a antecipar o futuro com base no desejo, não nos dados. Quando gostamos de alguém, ignoramos sinais que, em qualquer outro contexto, seriam evidentes. A incoerência vira fase, a ausência vira momento difícil. A falta de clareza vira processo interno. Essa flexibilidade interpretativa não é ingenuidade pura, é apego. E o apego, para os estoicos, não é amor, mas dependência de um resultado externo para sustentar a própria estabilidade emocional. É importante compreender que a ilusão não nasce do nada. Ela é construída a partir de fragmentos reais. Palavras ditas, gestos pontuais, momentos de conexão autêntica. O erro não está em reconhecer esses fragmentos, mas em ampliá-los para além do que sustentam. A mente afetiva faz isso com facilidade. Ela cria continuidade onde há intermitência, profundidade onde há intensidade momentânea, compromisso onde há apenas presença ocasional. O problema não é sentir, mas permitir que o sentir governe o julgamento. Marco Aurélio insistia na necessidade de ver as coisas como elas são, despidas de ornamentos emocionais. Essa é uma das tarefas mais difíceis quando o objeto da análise é alguém por quem nutrimos afeto. A clareza, nesse contexto, exige coragem. Exige a disposição de desmontar uma história confortável para encarar uma realidade menos favorável, porém mais verdadeira. E é exatamente esse desmonte que provoca a sensação de perda avassaladora. Não porque algo essencial foi arrancado de você, mas porque algo ilusório foi retirado do lugar onde parecia estrutural. Muitas mulheres confundem esse momento com fracasso pessoal. Acreditam que erraram ao confiar, ao esperar, ao investir emocionalmente. Essa leitura é incompleta. Confiar não é erro. Insistir contra evidências é. Esperar não é fraqueza. Recusar-se a revisar expectativas diante da realidade é. O estoicismo não propõe o endurecimento emocional, mas a disciplina da percepção. Sentir é inevitável. Persistir na ilusão não. Há um mecanismo psicológico comum nesse processo. A negociação com o passado. A mente revisita conversas, relembra detalhes, tenta encontrar provas retroativas de que havia algo ali. Esse esforço não busca a verdade, mas o alívio temporário da dissonância. Admitir que a ilusão existiu implica aceitar que você investiu tempo, energia e afeto em algo que não se sustentava. Para muitos, isso parece mais doloroso do que manter viva a fantasia por mais algum tempo. Epicteto alertava que, quando colocamos nosso bem-estar nas mãos de outro,
nos tornamos inevitavelmente vulneráveis à instabilidade. Pessoas são mutáveis, ambíguas, falhas, não por maldade essencial, mas por natureza. Esperar delas coerência absoluta é desconhecer a condição humana. No entanto, esperar de si mesma a capacidade de observar, avaliar e ajustar expectativas é não apenas razoável, mas necessário. A maturidade emocional começa quando você aceita que nem toda conexão implica compromisso e que nem toda intensidade aponta para a profundidade. Perder uma ilusão, portanto, não é um evento externo, é um processo interno de correção de rota. Ele dói porque desmonta uma identidade provisória. A mulher que acreditava estar sendo escolhida, compreendida, considerada. Quando essa identidade cai, surge um vazio que não é imediatamente preenchido por outra narrativa. E é nesse vazio que muitas tentam correr de volta para a ilusão, não por amor ao outro, mas por medo de encarar a si mesmas sem aquela história. O estoicismo propõe outra postura: permanecer no vazio, o tempo necessário para que a razão reorganize o terreno. Não apressar conclusões, não dramatizar a perda, não transformar o outro em vilão nem a si mesma em mártir. Apenas observar. O que foi oferecido? O que foi prometido explicitamente? O que foi inferido? O que foi sustentado por ações consistentes? E o que existiu apenas no plano da expectativa? Essas perguntas são desconfortáveis porque exigem honestidade radical. Elas revelam que, muitas vezes, a ilusão foi mantida não por sinais claros do outro, mas pela necessidade interna de acreditar. E reconhecer isso não diminui sua dignidade. Ao contrário, devolve a você o governo de si. Porque se a ilusão foi construída internamente, a libertação também será. Esta primeira etapa não traz alívio imediato. Ela traz clareza inicial, que costuma ser amarga. Mas, para os estoicos, a verdade nunca é inimiga da paz. Ela é apenas o caminho mais curto até ela. O sofrimento prolongado nasce da resistência, não da lucidez. E é a partir dessa lucidez, ainda incômoda, que o processo de reconstrução começa. Na próxima parte, avançaremos para um ponto ainda mais delicado: o papel do apego, da esperança não regulada e da dificuldade em aceitar limites emocionais, próprios e alheios, sem transformar isso em ressentimento ou autoabandono. Apego, esperança e a dificuldade de aceitar limites. A dor começa a ganhar contornos mais definidos quando você percebe que não foi apenas enganada por alguém, mas envolvida por uma expectativa que você mesma alimentou. Esse reconhecimento não surge de forma súbita. Ele amadurece lentamente. À medida que a razão começa a recuperar espaço sobre a emoção, é nesse ponto que o apego se revela com mais nitidez. Não o apego romântico idealizado, mas o apego psicológico. A necessidade de que algo externo confirme a validade da sua entrega, do seu investimento e da sua espera. Para os estoicos, o apego é uma forma sofisticada de dependência. Não se trata de amar, mas de condicionar a própria estabilidade emocional à permanência, ao comportamento ou à validação do outro. O problema não é desejar reciprocidade. Isso é humano. Mas insistir nela quando os dados da realidade mostram que ela não existe. A esperança, quando não submetida à razão, torna-se um instrumento de auto-engano. Ela mantém viva uma relação que, na prática, já não se sustenta e transforma sinais de limite em desafios a serem superados. Sêneca alertava que a esperança excessiva é irmã do medo. Ambas projetam a mente para um futuro imaginado, afastando-a do presente observável. Quando você se apega à ideia de que alguém vai mudar, vai perceber, vai amadurecer, está transferindo para um cenário hipotético a responsabilidade de justificar sua permanência emocional. Esse movimento é sedutor porque posterga a dor, mas o custo é alto. Você passa a viver em função de um futuro que nunca chega, enquanto o presente se deteriora silenciosamente. Aceitar limites é uma das tarefas mais difíceis da maturidade emocional. Limites não são rejeições explícitas apenas. Muitas vezes, eles se manifestam como ausência de iniciativa, inconsistência, ambiguidade prolongada, falta de compromisso claro. A mente apegada interpreta esses sinais como obstáculos temporários. A mente treinada pela razão os reconhece como informações. O estoicismo ensina que fatos não precisam ser cruéis para serem definitivos.
A recusa nem sempre vem em forma de não. Às vezes ela se expressa naquilo que nunca se concretiza. É comum nesse estágio que surja o ressentimento. A sensação de ter sido usada, enganada ou desconsiderada aparece quando a esperança começa a ruir. No entanto, o ressentimento para os estoicos é um erro de cálculo moral. Ele parte da suposição de que o outro tinha a obrigação de corresponder às expectativas que você construiu. Mas expectativas não comunicadas, não acordadas e não sustentadas por ações consistentes não geram dívida ética. O sofrimento existe, mas não pode ser transformado em acusação retroativa sem distorcer a realidade. Aqui, a responsabilidade pessoal retorna ao centro da análise. Responsabilidade não no sentido de culpa, mas de autoria. Você foi autora das interpretações que manteve, das concessões que fez, do tempo que permaneceu mesmo diante de sinais claros de limite. Reconhecer isso não diminui a legitimidade da sua dor. Ao contrário, impede que ela se transforme em amargura crônica. Marco Aurélio lembrava que ninguém nos prejudica sem nosso consentimento interno. Isso não significa que escolhemos ser feridas, mas que escolhemos, muitas vezes, permanecer onde a ferida se repete. Para aprofundar esse ponto, vale observar um episódio concreto da vida de Simone Weil, filósofa francesa do século XX, conhecida por sua lucidez radical e sua recusa sistemática às ilusões confortáveis. Em 1934, apesar de ser professora e intelectual reconhecida, Simone decidiu abandonar temporariamente o magistério para trabalhar como operária em fábricas. Não se tratava de romantização do sofrimento, nem de busca por martírio, mas de um gesto ético. Ela acreditava que não poderia compreender a condição humana permanecendo protegida por abstrações. O custo foi alto. A experiência foi fisicamente exaustiva, emocionalmente dura, e não trouxe qualquer recompensa simbólica imediata. Ainda assim, Simone manteve a decisão porque ela era coerente com seus valores, não com suas expectativas de reconhecimento ou pertencimento. O ponto relevante aqui não é a dureza da escolha, mas a clareza com que ela foi feita. Simone Weil não se apegou à ilusão de que o mundo lhe devia conforto por sua inteligência ou sensibilidade. Ela aceitou os limites da realidade e ajustou sua ação a eles, mesmo pagando um preço elevado. Esse episódio ilustra o que significa agir sem apego à validação externa. Ela não esperou que a realidade se tornasse mais palatável. Ela ajustou sua postura interna para enfrentá-la com honestidade. Nas relações afetivas, a lógica é semelhante, ainda que menos dramática. Persistir onde não há reciprocidade clara não é prova de amor, mas de apego. E o apego, quando confrontado com a realidade, tende a se transformar em autoabandono. Você começa a negociar seus limites, a justificar ausências, a minimizar desconfortos, tudo para preservar uma possibilidade que existe mais na sua mente do que no mundo concreto. Aceitar que alguém não pode ou não quer, oferecer o que você espera é um ato de lucidez, não de desistência. O estoicismo não valoriza a insistência cega, mas a adequação entre desejo e realidade. Desejar algo impossível não é virtude, é fonte de perturbação. Epicteto era direto. Quando você deseja que as coisas aconteçam como quer, está se preparando para a frustração. Quando aprende a querer que aconteçam como acontecem, começa a se libertar. Essa libertação, no entanto, não é imediata nem confortável. Ela exige atravessar o luto da expectativa, não apenas o luto da pessoa, mas da versão de futuro que você construiu em torno dela. Esse luto não deve ser apressado nem romantizado. Ele pede silêncio, observação e disciplina interna. Cada vez que a mente tenta retornar à esperança não regulada, é preciso reconduzi-la aos fatos, sem crueldade, mas com firmeza. O amadurecimento emocional acontece quando você percebe que aceitar limites não significa fechar o coração, mas protegê-lo da distorção. Significa parar de exigir do outro aquilo que ele não demonstrou capacidade de oferecer. Significa, sobretudo, interromper o ciclo em que a esperança substitui a clareza e o apego substitui a escolha consciente. Na próxima parte, avançaremos para um ponto ainda mais sensível: o impacto dessa desilusão na identidade feminina, a tentação de se diminuir para manter vínculos e o risco de transformar a perda da ilusão em perda de si mesma.
e como evitar esse desvio com razão e governo interior. Identidade, dignidade e o risco do autoanulação. Quando a ilusão começa a ruir de forma definitiva, algo mais profundo é colocado em jogo. A identidade. Não a identidade social, nem o papel que você desempenha para o mundo, mas a imagem silenciosa que construiu de si mesma dentro daquela relação. É nesse ponto que a dor deixa de ser apenas perda e passa a ser ameaça. A ameaça de descobrir que, para sustentar um vínculo, você foi se afastando lentamente de quem era, ajustando gestos, expectativas e até valores para não romper uma continuidade frágil. O estoicismo trata a identidade como algo que deve ser governado internamente, não negociado com circunstâncias externas. Marco Aurélio insistia que a dignidade humana reside na coerência entre razão e ação. Quando essa coerência é sacrificada para manter a aprovação ou a presença de alguém, o custo não é apenas emocional, é ético. Você não perde apenas uma relação, perde a clareza sobre si mesma. E essa confusão é terreno fértil para o autoanulação. O autoanulação raramente acontece de forma consciente. Ele se instala por concessões sucessivas, quase imperceptíveis. Você passa a silenciar incômodos para evitar conflito, a relativizar limites para não parecer difícil, a reduzir expectativas para não pressionar. Cada gesto isolado parece pequeno, justificável, até mesmo generoso. Mas, somados, eles constroem uma identidade adaptada demais, flexível demais, distante demais da sua própria razão. O problema não é adaptar-se. É adaptar-se sem critério, sempre em favor do outro, nunca da verdade. Nesse estágio, muitas mulheres confundem dignidade com resistência emocional, como se suportar mais fosse sinal de maturidade. O estoicismo, no entanto, é claro: suportar o que é inevitável é virtude. Suportar o que é evitável é negligência consigo mesma. Permanecer onde não há reciprocidade clara não é estoicismo. É apego travestido de paciência. A virtude estoica não está em tolerar qualquer coisa, mas em discernir o que merece ser tolerado. A perda da ilusão escancara esse desequilíbrio. Você começa a perceber que não foi apenas enganada por uma expectativa irreal, mas que colaborou com ela ao longo do tempo, ajustando-se para caber em um espaço cada vez mais estreito. Essa constatação dói, porque desmonta uma autoimagem confortável, a de que você estava apenas sendo compreensiva, amorosa, paciente. A lucidez revela algo mais complexo. Você estava, em alguma medida, se diminuindo para manter a possibilidade de não perder. Epicteto advertia que ninguém pode ferir nossa essência sem nossa permissão interna. Essa afirmação não elimina a dor, mas desloca a análise, onde você cedeu sem reflexão, onde silenciou a razão para preservar o vínculo, onde confundiu empatia com autoabandono. Essas perguntas não servem para acusar, mas para recuperar o governo de si, porque, se a ilusão foi sustentada por concessões internas, a reconstrução da dignidade também será. Para iluminar esse ponto, vale observar um episódio específico da vida de Hannah Arendt, filósofa política do século XX. Em 1933, após a ascensão do regime nazista, Arendt foi presa brevemente pela Gestapo por realizar pesquisas consideradas subversivas. Após ser libertada, teve a oportunidade de permanecer na Alemanha, adaptando-se silenciosamente ao novo regime, como muitos intelectuais fizeram para preservar carreira e segurança. Em vez disso, Arendt escolheu o exílio, não porque o exílio fosse menos doloroso, mas porque permanecer exigiria um tipo de adaptação que violaria seus princípios mais básicos. O custo dessa escolha foi alto: perda de estabilidade, ruptura com o ambiente intelectual familiar, incerteza prolongada. Mas a decisão foi tomada com base em um critério claro: não negociar a própria integridade para manter pertencimento. Arendt não romantizou o sofrimento, nem transformou a escolha em gesto heróico. Ela simplesmente reconheceu um limite ético e agiu de forma coerente com ele. Esse episódio não é sobre coragem grandiosa, mas sobre recusa ao autoanulação como estratégia de sobrevivência. Nas relações afetivas, o paralelo é evidente. Permanecer onde sua dignidade precisa ser constantemente ajustada não é sinal de força,
mas de desorientação. A mulher estoica não se define pela capacidade de suportar tudo, mas pela clareza do que não aceita. Essa clareza não nasce da rigidez, mas do alinhamento entre valores, percepção e ação. Quando esse alinhamento se rompe, o preço é pago em forma de confusão interna, ressentimento e perda de autoestima. É nesse ponto que muitas tentam compensar a perda da ilusão com uma reconstrução apressada da identidade. Mudam comportamentos, buscam novas validações, tentam provar para si mesmas, ou para o outro, que estão bem. O estoicismo propõe o oposto: pausa, observação, recolhimento estratégico. Não para se isolar do mundo, mas para reorganizar o eixo interno. A identidade não se recompõe por contraste imediato, mas por reancoragem na razão. Aceitar que você se diminuiu em algum momento não é humilhação, é maturidade. A dignidade não está em nunca errar, mas em corrigir com lucidez. A mulher estoica não se define pela ausência de ilusões, mas pela capacidade de abandoná-las quando se tornam incompatíveis com a realidade. Esse abandono, embora doloroso, devolve algo essencial: a soberania interna. Você deixa de negociar sua identidade em troca de promessas vagas e recupera o direito de existir inteira, mesmo que isso implique solidão temporária. A solidão, aliás, ganha outro significado nesse estágio. Ela deixa de ser punição e passa a ser espaço de recomposição. Não é a solidão de quem foi rejeitada, mas de quem escolheu não se trair. Essa distinção é sutil, mas decisiva. A primeira enfraquece, a segunda fortalece. A primeira nasce da carência, a segunda da dignidade. Na próxima e última parte, avançaremos para a integração final desse processo. Como transformar a perda da ilusão em clareza duradoura, como reconstruir expectativas sem cinismo e como encerrar esse ciclo com responsabilidade pessoal, sem endurecimento emocional nem recaídas no auto-engano. Clareza, reconstrução e governo de si. Chegar ao fim da ilusão não significa alcançar imediatamente a serenidade. Significa, antes, aceitar uma transição delicada. Sair do território da expectativa para o terreno mais árido, porém mais sólido, da realidade. É aqui que muitas mulheres tropeçam. Algumas endurecem, transformando a lucidez recém-conquistada em cinismo. Outras recaem, tentando resgatar fragmentos da antiga narrativa para evitar o desconforto do vazio. O estoicismo não endossa nenhuma dessas saídas. Ele propõe algo mais exigente: reconstruir a relação com o desejo sem renunciar à razão. A clareza verdadeira não é a ausência de sentimento, mas a subordinação do sentimento à percepção correta dos fatos. Marco Aurélio insistia que a mente deve governar a emoção como um bom magistrado governa a cidade. Sem violência, sem indulgência excessiva, mas com critério. O objetivo não é eliminar o desejo de vínculo, mas impedir que ele volte a operar como motor exclusivo das decisões. A maturidade emocional se consolida quando você aprende a desejar sem se iludir, a se abrir sem se perder, a se vincular sem se submeter. Reconstruir expectativas exige, primeiro, reconhecer o mecanismo que produziu a ilusão anterior. Não basta dizer: não vou mais criar expectativas. Isso é uma promessa vazia e irrealista. Expectativas fazem parte da vida psíquica. O que precisa ser ajustado é o método. Em vez de projetar intenções, observe comportamentos. Em vez de interpretar silêncios, avalie consistências. Em vez de sustentar narrativas internas, verifique acordos explícitos. Essa mudança não torna as relações frias, torna-as mais honestas. Sêneca advertia que a pressa em concluir é inimiga da sabedoria. Muitas ilusões se formam porque a mente quer fechar rapidamente um sentido para aquilo que ainda está em aberto. A mulher estoica aprende a tolerar a indefinição inicial sem preenchê-la com fantasia. Ela observa, coleta dados, mantém o afeto sob vigilância racional, não para controlar o outro, mas para não se deixar conduzir por desejos que ainda não foram confirmados pela realidade. Nesse ponto, é fundamental compreender que perder a ilusão não transforma automaticamente o outro em alguém irrelevante ou mau. O estoicismo não se apoia na desvalorização retroativa, ele se apoia na justa medida. Alguém pode ter sido importante e, ainda assim, incapaz de oferecer o que você precisa. Reconhecer essa limitação não exige rancor,
Exige apenas clareza, e a clareza liberta a energia psíquica que antes estava aprisionada na tentativa de fazer caber o que não se ajustava. Para ilustrar essa integração final, vale observar um episódio específico da vida de Eleanor Roosevelt. Durante o período em que descobriu as infidelidades do marido, Franklin D. Roosevelt, Eleanor enfrentou uma escolha concreta: permanecer no casamento sob o papel tradicional de esposa silenciada ou redefinir sua posição com base em autonomia e propósito. Ela optou por permanecer, mas não como antes. A decisão não foi uma reconciliação ilusória nem uma negação da dor. Foi uma reconfiguração racional dos termos da relação, acompanhada de uma reconstrução profunda de sua identidade pública e privada. O custo foi alto: solidão emocional, críticas sociais, renúncia a expectativas românticas convencionais. Mas a coerência foi preservada. Eleanor não se agarrou à ilusão de um vínculo que não existia mais nos termos antigos. Ela redefiniu seu papel com base no que era possível, não no que desejava. Esse episódio não romantiza a permanência nem glorifica o sacrifício. Ele mostra uma escolha ética situada, feita com lucidez, que preservou o governo de si diante de uma realidade imperfeita. Esse exemplo reforça um ponto essencial: a maturidade não impõe um único desfecho. Às vezes, a clareza leva ao afastamento. Outras vezes, leva à redefinição. O critério não é o conforto emocional imediato, mas a coerência entre valores, razão e ação. A mulher estoica não busca finais ideais. Ela busca decisões íntegras, e decisões íntegras costumam ser silenciosas, discretas e profundamente libertadoras. Encerrar o ciclo da ilusão também implica assumir a responsabilidade pelo próprio futuro afetivo. Não como vigilância paranoica, mas como presença consciente. Você não se protege erguendo muros, mas afinando o discernimento. O estoicismo ensina que a segurança não vem do controle do outro, mas do controle das próprias interpretações. Quando você governa seus juízos, o comportamento alheio deixa de ter o poder de desorganizar sua identidade. A liberdade que surge desse processo é sutil, não é eufórica, não é exibicionista. É a liberdade de não precisar convencer, explicar e insistir. A liberdade de reconhecer limites sem ressentimento. A liberdade de desejar sem se submeter ao desejo. Essa liberdade não elimina o risco das relações, mas elimina a servidão às ilusões. E isso para os estoicos é a base de uma vida bem vivida. Ao final, compreender que você não perdeu alguém, mas uma ilusão, não diminui a importância do que foi vivido, apenas o recoloca em seu devido lugar. O passado deixa de ser um tribunal e passa a ser um arquivo. O presente deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um espaço de escolha. E o futuro deixa de ser uma promessa imaginada e passa a ser uma construção responsável. Essa transição não exige pressa, exige firmeza. Firmeza para sustentar a clareza, mesmo quando a nostalgia tenta reescrever a história. Firmeza para manter limites, mesmo quando a carência pede concessões. Firmeza para honrar a própria razão sem anestesiar o coração. O estoicismo não pede menos humanidade, pede mais governo. E é nesse ponto que o ensaio se encerra, não com uma promessa de felicidade, mas com uma proposta de integridade. A integridade de quem aprendeu a distinguir o que é real do que é desejado, e escolheu viver a partir do real, sem amargura, sem cinismo, sem ilusões necessárias para sobreviver. Se esse vídeo te ajudou, curta, compartilhe e envie para alguém que possa se beneficiar dessa reflexão. Ah, minha amiga querida, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Sua inscrição é muito importante para que possamos continuar levando esse conteúdo tão importante de forma gratuita e completa. Além disso, deixe nos comentários sugestões de temas e perguntas para a mulher estoica. Será um prazer interagir com você. Seguimos juntas, com razão, firmeza e governo de si. Saudações estoicas, da mulher estoica.